gostaria de chamar agora para falar do porquê de ser tão urgente a gente acolher essas pessoas com obesidade e como fazer esse acolhimento das pessoas com obesidade que já vivem no país, a doutora Cíntia Cercato, que é presidente da ABESO. Por favor, doutora. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse webinário, junto com todas essas entidades aí que, aliás, têm sido bastante parceiras da ABESO em diversas ações. Acho muito importante essa união de forças, né, para que a gente consiga cada vez mais melhorar tanto o acesso, a atenção, o tratamento de pessoas que têm obesidade, né? Então, para falar um pouco, né, sobre esse tema, eu queria começar explicando que a ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, é uma associação sem fins lucrativos, que é formada por profissionais de saúde, então são profissionais de saúde interessados no estudo da obesidade e das suas complicações, tá? Nós temos 35 anos de história já de ABESO, mais de 35 anos, né? São muitos anos aí trabalhando com a temática da obesidade de forma séria, de forma ética, tentando sempre defender a atenção e o tratamento ético. Esse ano nós tivemos, né, agora, o Dia Mundial da Obesidade. A ABESO, ela é uma sociedade irmã da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, né, que aí sim é uma sociedade dos endocrinologistas, e nós fizemos em conjunto uma importante pesquisa, né, para justamente tentar entender um pouquinho, né, como que estava a questão do estigma relacionado à obesidade, como que as pessoas estavam tratando, né, como que elas estavam buscando tratamento, e fizemos aí uma pesquisa no mês de fevereiro, né, essa pesquisa era uma pesquisa que as pessoas preenchiam um formulário de maneira quem quisesse preencher, nós divulgamos aí em diversos canais, e era uma pesquisa que abrangia a questão da gordofobia, percepções, né, que as pessoas tinham sobre o tema e que também abordava um pouco sobre o tratamento. Essa pesquisa, ela está no site da ABESO, então quem quiser ter acesso a todos os dados, ela está disponível em www.abeso.org.br, tá? E ela pode trazer aqui para a gente, doutor Ronaldo, muitos insights, muitas informações importantes, né, do que está acontecendo com quem vivencia a obesidade, né? Então, nós tivemos mais de 3.600 participantes, a maioria formada por mulheres, uma média de 42 anos de idade, e a grande maioria tinha ou excesso de peso, ou sobrepeso, né, ou já obesidade. Mais de 75% da amostra foi composta por pessoas com obesidade. Quando a gente perguntava sobre as causas da obesidade, a gente pôde perceber que as pessoas elas tinham um conhecimento sobre a doença, sobre aspectos relacionados às principais razões da obesidade, inclusive predisposição genética, enfim, foi uma das mais marcadas, mas o que chamou mais a atenção foi o estigma social da obesidade. Então, quando foi feita a pergunta se você já sofreu constrangimento por conta do seu peso, tá? Nós tivemos de forma linear, quanto maior o grau de obesidade, maiores foram os índices de constrangimento que essas pessoas reportaram.
Então, nós tivemos, assim, 85% dos participantes, ou seja, praticamente todos aqueles que tinham excesso de peso e obesidade, eles relataram ter sofrido constrangimento por causa do seu peso. Quando a gente avalia esse constrangimento de acordo com o índice de massa corpórea, ou seja, com o grau de obesidade, pessoas que têm obesidade mais grave, aquelas pessoas que têm obesidade grau 3, 98% delas relataram ter sofrido constrangimento por conta do seu peso. Então, a gente vê que esse é um cenário, né, em que a gente realmente precisa de uma conscientização urgente sobre o que é a obesidade e como que a gente tem que lidar e como que a gente tem que abordar essa temática e como a gente tem que respeitar as pessoas que têm essa doença, né? E o mais marcante, até para mim, eu fiquei muito impressionada com o resultado, é que 72% dos participantes que sofreram constrangimento sofreram dentro de casa, por parte de familiares. Então, os familiares foram os maiores, né, as pessoas assim que mais levaram ao constrangimento. Mas, para mim, como médica, o que mais me impactou, além disso, né, da gente saber que as pessoas elas sofrem constrangimento dentro de casa e algumas relataram sofrer constrangimento diário, tá? O que mais me impactou foi saber que 60% das pessoas que referiram constrangimento sofreram esse constrangimento durante consultas médicas, né? Então, veja, o despreparo de profissionais de saúde que eles deveriam, né, ter uma postura de acolhimento, de atendimento adequado, né? Então, assim, para mim, isso foi um dado extremamente relevante dessa nossa pesquisa, que dos participantes que tiveram constrangimento, 60,4% referiram ter sofrido durante consultas médicas, né? Então, acho que isso daqui é um ponto muito importante para nós que somos uma sociedade, inclusive, de profissionais de saúde, em relação à comunicação, né? Como que deve ser feita a comunicação médico-paciente, outros profissionais. A gente sabe que a obesidade é uma doença que é tratada por diversos profissionais de saúde, como que a gente precisa, de alguma forma, melhorar isso, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Como a minha fala ela não é muito grande, eu vou dividir em duas partes. Essa é uma primeira parte sobre a questão do estigma, então isso para mim é uma coisa que foi muito marcante, 85% sofrer constrangimento, sendo boa parte dentro de casa e 60% referir em consultas médicas. E quanto maior, eu acho que isso daqui foi bem interessante, que a gente conseguiu realmente ter uma questão linear, né? Quanto maior o grau da obesidade, maior, assim, foi essa questão do constrangimento. Uma outra coisa que nós pesquisamos, né, foi em relação a busca por tratamento, né? Você buscou tratamento, onde foi esse tratamento, né? Se esse tratamento foi na rede privada, se foi na rede pública, ou se as pessoas estavam fazendo tratamentos por conta própria. E o que nessa pesquisa nossa é uma amostra que as pessoas participavam, né, voluntariamente. Então, eu não posso dizer que é um retrato, né, mas eu acho que ela dá pistas. A grande maioria da nossa amostra, ela era tratada no sistema privado, tá? E que era cerca de 60%, por aí, e mais de 30%, cerca de 32% dos participantes faziam tratamentos por conta própria, ou seja, não buscavam profissionais de saúde para realizar esse tratamento. É um número expressivo e eu fico pensando
né, quais seriam as razões de fazer, isso não foi abordado na nossa pesquisa, mas nos abre aqui algumas possibilidades, como dificuldade de acesso a tratamento, eventualmente, pode ser, ou então eu não procuro médico porque eu fui constrangido em relação ao meu peso numa consulta médica, né? Então, assim, esses números eu acho que eles são números que nos ajudam a refletir, né, sobre por que um terço das pessoas não busca ajuda profissional para fazer um tratamento adequado, né? Acho que esse número daí também foi um número bem importante. E do pouco número que nós tínhamos, cerca de 12% dos participantes que relataram fazer tratamento no sistema público, nos chamou a atenção que uma boa parte deles, eu vou aqui dizer para vocês também que isso teve relação com o grau de peso, não teve, a maioria não teve uma sensação de conforto e de acolhimento durante as consultas. Isso aconteceu, né, tanto na rede privada quanto no sistema público, mas ficou muito claro que no sistema público essa sensação de conforto, de acolhimento, ela foi muito pequena em relação ao setor privado. Foi menor, tá? Então, isso daí é um aspecto que chama atenção. Eu só esqueci, desculpa, doutor Ronaldo, de falar que quando as pessoas buscaram tratamento por conta própria, ou seja, um terço delas, né, buscou tratamento por conta própria, 10% fez uso de medicamentos sem prescrição médica. E dentre esses medicamentos, alguns medicamentos controlados, tá? Que teoricamente, né, a gente só teria acesso com uma receita médica, mas muitos reportando uso de chás, fórmulas compradas em internet, né? E a gente teve recentemente, infelizmente, 2 casos, né, de 2 mulheres que acabaram tendo aí complicações e óbito, né, por conta de uso de formulações ditas naturais, né? Então a gente vê que às vezes as pessoas, além de não procurar o auxílio de um profissional, fazem um tratamento por conta própria ou estão aí fazendo uso de medicamentos que não deveriam existir, inclusive, né? A gente sabe que existe aí muitos emagrecedores ditos naturais e que são contaminados com uma série de substâncias que não têm uma qualidade. Então, a gente também precisa de uma melhor fiscalização nesse setor. Então, de um modo geral, né, para concluir aqui a minha fala, eu acho que essa pesquisa ela trouxe muitos insights para a gente, né, pensar como que estamos tratando as pessoas com obesidade nas nossas casas, na sociedade, nos nossos serviços de saúde, né? Então, acho que isso é uma coisa assim que, para mim, foi bem impactante ver esses resultados e discutir o acesso a um tratamento digno, ético, né, com profissionais capacitados, e essa tem sido aí uma bandeira da ABESO, nós trabalhamos aí fazendo diretrizes éticas, né? Todo profissional de saúde pode baixar gratuitamente no site da ABESO as diretrizes brasileiras de obesidade, né? Baseadas em evidências científicas. Vamos atualizar, tá? É de 2016, mas nós vamos atualizar. Então, eu convido, né, as pessoas a seguirem as nossas redes sociais para terem informação confiável, a entrar no nosso site, baixar o nosso material, tá? E para os profissionais de saúde interessados no estudo da obesidade, vir trabalhar com a gente, né, caminhar com a gente aqui, ser um profissional associado da ABESO, para tentar, enfim, ajudar a gente nessa direção de melhorar aí
o atendimento, a atenção e o acesso de pessoas com obesidade. Muito obrigada.